Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma questão que está polêmica nas redes e que para muitas pessoas é uma causa importantíssima, né? Principalmente portadores de necessidades especiais, doenças crônicas, pessoas do espectro autista, né? E do outro lado, né, da balança, a gente tem as operadoras de plano de saúde. Está em julgamento, né, pelo STJ a taxação do rol de procedimentos ANS ou a sugestão do rol de procedimentos ANS. Qual que é a diferença de um e para o outro e o que é o rol de procedimentos ANS? O rol de procedimentos ANS é tudo aquilo que você tem quando você contrata um plano de cobertura. É como se você falasse, ticasse, por exemplo, tudo aquilo que você tem direito de comprar num supermercado. O que está fora daquilo ali, você não tem direito de comprar, né? Você não tem direito de usar. Você pode utilizar, mas se você quiser, né, usufruir daquilo, você tem que pagar parte. Não vai estar coberto pelo seu plano de saúde, né? E o rol sugestivo, ele diz que a operadora ela pode deliberar sobre aquilo ou não. Ou seja, ela pode ampliar a cobertura de procedimentos sem a necessidade de regulação por parte da Agência Nacional de Saúde, que é o que controla o mercado hoje, né? Então o rol, nos últimos, principalmente depois do advento da TIS, ele passou a ser muito mais controlado. Então as operadoras passaram a ter realmente a diretriz daquilo que pode ser liberado para quem e como, né? Existem até alguns procedimentos que têm uma chamada de DUT, que é a diretriz de utilização, que elas são os pré-requisitos para liberar aquele determinado procedimento. Essa ação de taxação do rol ou sugestão, né, ela vai impactar o consumidor da seguinte forma. Quando você precisar de usar um procedimento, por exemplo, que é um procedimento muito caro e que ele não é coberto, teoricamente, pelo seu plano de saúde, você vai poder negociar ou exigir aquilo ali de uma forma que o plano de saúde garanta aquele atendimento, né? E quando ele é taxativo, né, quando o rol é taxativo, você não pode exigir aquilo ali, está no contrato, né? É aquilo que você realmente pode fazer. Para o paciente, né, para o beneficiário, o rol ser sugestivo é muito bom, principalmente para os portadores de doenças crônicas, para os pacientes que estão em tratamentos oncológicos, porque aí a ANS ela simplesmente ela dá a liberdade para o beneficiário, para a operadora, liberar aquele procedimento de acordo com a sua análise, né? De acordo com os seus critérios. Então a operadora ela pode liberar procedimentos ou materiais, medicamentos que hoje não são liberados, né? Então você tem uma liberdade para sessões de fisioterapia, de fono, e isso impacta muito determinados segmentos da sociedade, principalmente autistas, portadores de doenças crônicas, pessoas em tratamento de câncer, né? PCDs que precisam de fisioterapia constante, né? Pessoas com ELA, pessoas com fibromialgia. Então, tudo isso vai impactar nos direitos de acesso dessas pessoas. Mas, por outro lado, as operadoras, se isso acontecer, desse rol ser sugestivo, elas vão começar a aumentar demais o seu ticket médio para cobrir exatamente esses procedimentos que elas hoje não são obrigadas a cumprir. Então, o plano de saúde, no lugar dele ter um custo X, ele pode dobrar, triplicar, quadriplicar o plano, o seu tamanho, né? A própria ANS ela é contra a taxação do rol de procedimentos. A própria ANS ela é contra a sugestão, a sugestabilidade do rol de procedimentos. Porque ela avalia que
quando um procedimento é incorporado no rol da ANS, existe uma série de consultas públicas que são feitas. É discutido dentro de uma comissão específica dentro da ANS, que é a Comissão de Incorporação de Procedimentos no rol, né, que envolve operadoras, sociedades, entidades de defesa do consumidor, e isso tudo tem um impacto, né, para a operadora muito grande. Então, essas sessões de vídeo, se você acompanhar, se você for ver, elas são grandes debates técnicos que mostram a eficácia daquele modelo ou a ineficácia ou a justificativa custo-benefício do tratamento, né? Porque tem tratamentos que você não tem certeza do desfecho clínico. Você não tem, você não tem a segurança clínica suficiente para dizer que aquele medicamento vai realmente causar melhora na qualidade de vida do beneficiário ou não, né? Então, isso para a operadora, para um plano de saúde, isso é uma exposição gigante ao risco e até à sustentabilidade. Então, por isso que as operadoras cada vez mais verticalizam seus serviços para ter o controle desses custos, né? Para ter a gestão correta desses custos. Esse momento ele é crucial para a sociedade e para o mercado. Se o debate ele for sugestivo, as operadoras pequenas, principalmente as de pequeno porte, abaixo de 15 mil vidas, elas vão simplesmente quebrar. Elas não vão conseguir comercializar mais seus planos, principalmente nas operadoras de autogestão, porque o custo passa a ser exorbitante da despesa assistencial, o que eles chamam de sinistralidade. Então, essa sinistralidade, ela é controlada hoje pelo rol de procedimentos, então ela passa a ser descontrolada. Então, para as operadoras de plano de saúde, isso é muito ruim. Ela passa a não ter o controle sobre essa forma de acesso, sobre a liberação. Ela passa a ter que depender de outros fatores muito mais subjetivos e até mesmo judiciais para liberar ou negar determinado tratamento. E o beneficiário, ele não vai conseguir manter um plano de saúde mais, né? Então, o custo para o beneficiário, se hoje uma pessoa na faixa de 35, 40 anos, por exemplo, ela está coberta pelo rol de procedimentos, ela vai passar a pagar, no lugar de R$ 500, vamos supor, ela vai pagar, sabe, R$ 1.200 no seu plano de saúde, né? Então, tudo isso vai elevar demais o custo assistencial. E a operadora nada mais é do que um gestor de sinistro, né? Um gestor de custo da sinistralidade, dos eventos em saúde. E ela, com a flexibilização do rol, ela vai se tornar muito cara. Então, todo ano, quando ela fizer um reajuste de preço, seja para os contratos empresariais, seja para os contratos individuais, ela vai considerar a utilização desses procedimentos que não são definidos no rol para compor o preço daquela mensalidade, né? Então os planos de saúde vão ficar muito caros. Então eles vão ficar cada vez mais difíceis de serem comercializados e vendidos e cobertos, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. Por mais que a qualidade de vida das pessoas esteja em dia, né, a gente sabe que a gente tem um público muito grande, muito gigante de pessoas com doenças específicas, doenças crônicas. Até o meu caso, né? Eu sou doente renal crônico, então no meu caso, o meu sinistro é muito grande, né? O que a gente tira de lição dessa questão da sinistralidade? O que a gente pode tirar de reflexão sobre isso? Socialmente é bom, né? Socialmente é
é o que seria o mundo ideal, mas empresarialmente, né, é ruim, porque você passa a ter planos de saúde muito caros, né? Então, no lugar de você pagar um plano de saúde de R$ 500, ou então, por exemplo, como as empresas fazem, pagam metade, você paga outra metade, e mesmo que exista o fator de coparticipação, que é a ferramenta que as operadoras usam para diminuir o seu sinistro, né, a sinistralidade do seu plano, ela ainda vai se tornar cada vez mais cara, né? Ela vai ficar cara e a cada ano mais desenfreado, o que vai elevar e muito a inflação médica. Medicamentos oncológicos, medicamentos que são quimioterápicos, que hoje não são cobertos pelo rol e que eles precisam de uma avaliação técnica ou até mesmo de judicialização, quando eles são liberados, vamos falar assim, né, por deliberação do beneficiário, são solicitados e a operadora resolve liberar, ela assume aquele risco, né? Então, é uma coisa que vai onerar aquilo ali. Você vai onerar o seu plano de saúde. Eu sei que existem empresas que conseguem manter a sinistralidade lá embaixo, são eficientes operacionalmente, né? Conseguem ter uma boa gestão do seu sinistro, mas a gente tem 146 empresas de autogestão que elas lidam com um envelhecimento da carteira muito grande e com cada vez mais, quanto mais velha a carteira, mais cara, mais sinistra. Maior é o índice de sinistralidade porque as pessoas adoecem quando são velhas, né? Elas têm uma série de doenças, reumatismo, artrose, problemas neurológicos, e tudo isso, né, impacta no custo dessas operadoras. Então, essas operadoras pequenas de autogestão, elas vão talvez deixar de existir, num cenário que elas se tornem insustentáveis até mesmo para as entidades patrocinadoras, né? É um debate muito pesado, é um debate muito grande. A pressão popular para isso é muito forte, né? A gente vê vários influenciadores digitais que são ativos e defendem essas causas, seja porque têm filhos, ou amigos, ou parentes, ou são portadores de necessidade especial, defendendo isso. Então a gente tem, por um lado, um grupo de pressão popular muito grande. Por outro lado, a gente tem a pressão econômica das operadoras para garantir sua sustentabilidade, né, o seu negócio. As margens de lucro das operadoras para os próximos anos vai ficar cada vez menor, né? A gente está vendo uma previsão do sinistro médio do Brasil saltar de 84% para 95%. Né? E o que vai acontecer com isso é que o plano de saúde que você paga hoje vai ficar cada vez mais caro. Porque a operadora tem que manter aquela operação, ela tem que manter a rede credenciada, o pagamento dos médicos, né? O pagamento dos seus prestadores, ela tem que ter uma margem de solvência, né? Uma margem para garantir o atendimento futuro daqueles beneficiários, né? Isso está na lei, ela tem que garantir isso por lei. E com o rol sugestivo, ela não vai conseguir mais, talvez, precificar com a velocidade suficiente das demandas que virão. Então elas vão ficar caras, praticamente insustentáveis e cada vez mais com problemas nesse processo de relação que já não é fácil com os beneficiários. Embora as pesquisas mostrem
grau de satisfação com o beneficiário, né? Todo mundo satisfeito de uma forma ou de outra com o seu plano de saúde. Quando não precisa, né? O seu grau de satisfação geralmente é alto. Mas quando você precisa e é um tratamento crônico, é uma doença, cara, uma doença que vai te custar muito, né? Tanto pela parte de medicamento quanto pela parte assistencial, é aí que você realmente avalia aquela qualidade do seu plano de saúde e ele tende a cair. O seu índice de satisfação cai. Então, operadoras como muito jovens, né, que têm públicos de faixas etárias muito jovens, elas tendem a ter uma boa avaliação porque seu público ele não é tão, ele não sofre tanto de doenças. Mas quanto mais velho é a população do seu plano e mais ele precisa de recorrer a isso, menor é a satisfação dele. Então, se você estratificar a satisfação do plano de saúde por faixa etária e até mesmo por patologia, você vai identificar esse cenário, né? Você vai identificar essa insatisfação. E isso são dados que a gente pode pegar na, no relatório de auditoria das operadoras, né? O REAOV, que tem esse tipo de reclamação. Os próprios índices de reclamação que a ANS publica todo ano, né? E quase sempre é cobertura, quase sempre é negativa de atendimento, quase sempre é reembolso. Então, a dor crônica do mercado, ela vai piorar, porque as operadoras elas vão ter que criar mecanismos muito mais inteligentes e muito mais sofisticados, e isso envolve custo, para ficarem sustentáveis. E praticamente as operadoras pequenas elas não conseguem ter tecnologia, ter pessoal para fazer essas avaliações que vão ser demandadas dessa flexibilização do rol de procedimentos. É uma reflexão, é uma batalha pesada. Os dois lados têm os seus pontos de vista específicos, que cada um tem a sua defesa muito bem baseada, né? Muito bem argumentada. E o impacto disso social é muito grande, né? A gente está falando de cobertura para pessoas que são doentes crônicos versus sustentabilidade dos planos de saúde. Então, se a gente cobre um beneficiário, a gente destampa o outro, entendeu? E isso vai elaborar, né? Essa discussão ela vai ser uma discussão que vai impactar o mercado de saúde suplementar. Por enquanto, tem 2 votos, né? Um a favor do taxativo, um a favor do sugestivo. E, teoricamente, está empatado. E a gente vai ver qual vai ser o consenso. A Agência Nacional de Saúde já se manifestou, as entidades dos planos de saúde já se manifestaram, as entidades dos pacientes e até mesmo algumas sociedades médicas já se manifestaram, e a gente vai ver uma briga de titãs, né? De um lado a sociedade, de outras operadoras. Quem vai ganhar essa briga? Não sei. Mas seja de qualquer forma, alguém ou várias pessoas vão sair perdendo de um jeito ou de outro. Ou porque elas não vão conseguir mais pagar o plano de saúde, ou porque os planos de saúde vão dar uma liberdade para elas que antes elas não tinham. E elas vão ficar, literalmente, na dúvida, né, sobre as coberturas. Né? O que eu tenho direito, o que eu não tenho mais, já que o rol passa a ser sugestivo.
É uma discussão muito profunda, muito séria. Ela envolve fatores de risco para ambos os lados e não tenho resposta para defender nenhuma das pontas. Eu, como doente renal crônico, entendo a dor do paciente e, na visão de negócio, entendo a dor da operadora. Então, eu estou literalmente em cima do muro nessa questão, porque não tem defesa, né, sobre isso, e talvez até se role depois uma ação direta de inconstitucionalidade por parte das operadoras, já que a Lei 9656 de 98, que estabelece as coberturas, o rol de procedimento, a ANS, elas passam a ser quase que inconstitucionais. Então a gente vai ter uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelas operadoras, exatamente em cima dessa questão. E quem vai ganhar? E quem vai perder? Todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder. Né? Então, é uma reflexão que eu acho que é importante a gente ficar atento. É um debate importantíssimo. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, comente, é muito importante. Compartilhe esse vídeo. E não passarão.